caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Luz da Vida. Obrigado pela sua audiência. No final do primeiro da tarde, do primeiro dia da semana, que alegria estarmos juntos para, durante 30 minutos, refletirmos assuntos de verdadeiro interesse para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 26ª vez, se debruça sobre o doloroso argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas e com este ao tema do inferno 26 programas. A palavra novíssimo vem da Escritura. O Apocalipse de São João, no capítulo 21, versículos 1 e 5, fala de novo céu e nova terra. Isso no versículo 1. No versículo 5, fala-se: eis que eu faço novas todas as coisas. O argumento já foi abordado pelo apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Essas expressões, portanto, levaram a teologia a resumir nesta palavra, no superlativo, essas realidades últimas, derradeiras, que integram o último artigo do credo: creio na vida eterna. Continuamos a investigar as penas no inferno. E os programas anteriores, os 3 programas anteriores, trataram da pena de condenação, que é a principal pena do inferno. E remeto o caro telespectador, o caro internauta, a assistir aos programas anteriores, programas 23, 24 e 25 sobre o tema da morte. Agora vamos tratar da última pena, a pena, digamos assim, secundária, mas extremamente sofrida, extremamente angustiante, extremamente lancinante do inferno, a pena dos sentidos. Então, principal pena do inferno, no inferno, a pena de condenação, que é a eterna distância de Deus, o eterno afastamento de Deus. Sofre-se no inferno por estar diante desta realidade dolorosa. Deus está eternamente afastado da pessoa, não pela presença dele, que ele deixa de ser onipresente. Deus está presente em toda parte, mas uma distância moral. O coração do condenado está incompatibilizado completamente com Deus, de sorte que não há nenhuma proximidade, nenhuma intimidade. Isso nos faz lembrar a situação do filho pródigo na pocilga, na parábola do Pai misericordioso, ou popularmente chamada parábola do filho pródigo, quando ele parte para uma terra distante, Lucas capítulo 15. Pois bem, vamos agora abordar a pena dos sentidos. Quando se fala de sentidos, a primeira coisa que vem à nossa mente são os 5 sentidos do nosso corpo. Quais são os 5 sentidos do nosso corpo? A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Não esqueçamos que, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos ressuscitarão. Agora, presentemente, enquanto o Senhor não vem, dado que a ressurreição só acontecerá no último dia, as almas dos condenados no inferno não estão ressuscitadas. Portanto, não se pode falar, e é isso que a gente vai abordar agora, o que significam essas expressões: trevas, soluço, ranger de dentes, vermes que não morrem, fogo, mar de fogo, enxofre. Todas essas expressões são utilizadas, algumas no Antigo Testamento já, mas sobretudo no Novo Testamento, e precisamente nas palavras de Jesus, para designar esse tormento, essa angústia, essa aflição, esse desespero, essa revolta, etc. Então, especificamente falando
alma não tem sentido, a não ser que se fale de uma percepção, de uma compreensão espiritual que cause como que uma sensibilidade. Mas isso sempre, não se fala de 5 sentidos para a alma. Propriamente, especificamente, isso é um termo mais apreensível, mais palatável, mais apropriado para tratar do corpo. Porém, nós vamos compreender que essas expressões são metáforas. Então, o que significa é pena dos sentidos? Quais são os sentidos do homem no inferno? Essa é a questão. E para nos ajudar a compreender, vamos evocar a eloquência, a sabedoria, sempre profundamente arraigada na doutrina da Igreja, de Dom Estevão Bittencourt, monge beneditino, meu professor de escatologia, já falecido, oxalá na glória do céu, e rezamos para isso. Morreu em odor de santidade. Oxalá a igreja abra o seu processo de beatificação, e rezamos para isso. Ele tem uma obra, A Vida, que começa com a morte, e é com essa obra que nós vamos compreender o que significa essa pena, não a mais importante, mas também angustiante, a pena que define, que descreve, que caracteriza o tormento dos condenados no inferno. Com a palavra Dom Estevão, explicando expressão por expressão, eu vou repetir: trevas, soluço, choro, ranger de dentes, fogo, mar de fogo e enxofre, imagens todas bíblicas, imagem utilizada no Novo Testamento pelos Evangelhos e pelos outros livros do Novo Testamento. As trevas no inferno não são mais do que uma metáfora. Como a luz significa a felicidade celeste, assim, por contraste, as trevas devem servir para caracterizar a desgraça infernal. A antítese aparece nitidamente na parábola do banquete, em que as trevas exteriores, lugar do réprobo, são condicionadas pelo esplendor das luzes da sala do festim. Essa expressão utilizada aqui, cito literalmente Mateus capítulo 22, versículo 13. O contexto é o da parábola da festa das bodas. Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial, o homem não proferiu palavra alguma. E cito agora, o versículo vai aparecer aí na tela. Disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa expressão não pode ser utilizada ao pé da letra. Isso me faz lembrar, na infância, minha professora de catequese, já falecida, que Deus a tenha, ela, justamente para dizer que essa imagem não podia ser interpretada ao pé da letra, disse que uma criancinha dirigiu-se ao avô e disse: vô, eu acabei de vir da catequese e descobri que o senhor não vai para o inferno. De jeito nenhum. Aí o avô perguntou: por quê? Eu fico muito feliz com isso, meu netinho. Não, é porque a professora disse, minha catequista disse, que no inferno há choro e ranger de dentes. O senhor não tem dentes, o senhor usa chapa. Então, o senhor não vai para o inferno. Ele riu e, obviamente, nós também rimos, porque na inocência da criança, ela interpretou, lendo o Novo Testamento, que a expressão deva ser utilizada ao pé da letra. Não, absolutamente. É uma metáfora para caracterizar a desgraça. O que é a desgraça? A condição de desgraça sem a graça de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a presença de Deus, sem a amizade com Deus. Uma vida sem Deus é uma vida desgraçada. E isso causa tormento, isso causa angústia. Isso denota um vazio tremendo, porque Deus, ao criar o homem, coloca dentro dele o norte
da sua existência como criatura que é Deus. Ele está orientado para Deus, ele tem sede de Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei a tua face, Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por vós, ó Senhor. Essa sede, essa necessidade, essa inclinação para Deus existirá sempre. E porque essa inclinação não pode ser suprida, porque esse vazio não pode ser preenchido, porque esse desejo, esse anelo não pode ser cumulado, isso causa uma tremenda angústia, uma tremenda aflição, e ela é sinônimo de trevas. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso denota precisamente isso: viver sem a luz que é Deus, viver nas trevas, viver na escuridão. A escuridão é aquela condição em que você não sabe discernir nada, tudo é escuro, tudo é horripilantemente tenebroso. Essa é a vida sem Deus, essa é a situação de trevas. Pois bem, então abordamos o primeiro sinal. Aqui está a pena dos sentidos, na sua primeira abordagem, na sua primeira moldura, na sua primeira descrição. Trevas, viver sem Deus. Trevas, viver desorientado, sem qualquer possibilidade de clareza. A luz evoca a vida, a luz permite a visão enxergar, discernir, pontuar, identificar, etc. Sem Deus, como íntimo, como amigo, como eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tire Cristo da vida da pessoa e você metaforicamente descreve essa condição, a condição de trevas. Pronto, aqui está a explicação da primeira imagem com o nosso querido e saudoso Dom Estevão. No segundo bloco, nós vamos falar de choro e ranger de dentes, vamos falar dos vermes e, sem dúvida alguma, a imagem mais importante, o fogo do inferno. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 26º encontro, programa Luz da Vida, que trata do terrível e doloroso argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 59 programas, e ao tema do inferno ainda estamos em andamento. Esse é o 26º. Estamos abordando, e esse foi o argumento do primeiro bloco, a segunda pena do inferno, já que a primeira já foi tratada, a pena de condenação, que é o eterno afastamento de Deus, a principal, a mais doída, dolorosa, continuada, interminável, terrível e hedionda punição para os condenados, viver eternamente afastado de Deus. Esse é o principal, a principal sanção, esta é a principal punição para o condenado no inferno. Mas o tema desse encontro é a pena dos sentidos. E explicamos no primeiro bloco, com a ajuda do grande teólogo Dom Estevão Bittencourt, a imagem metafórica das trevas exteriores, primeira imagem para descrever a condição de desgraça no inferno. Viver sem a graça de Deus, viver eternamente afastado de Deus. Deus como luz, como amor, como bondade, como ternura, e o coração do condenado eternamente incompatibilizado por decisão dele, por raiva dele, por revolta dele,
contra Deus Todo-Poderoso. Agora vamos tratar de duas imagens utilizadas por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. O que significa isso? Com a palavra Dom Estevão Bittencourt, a expressão soluço, choro e ranger de dentes parece estereotípica no Evangelho de São Mateus, que dela se serve 6 vezes para caracterizar o castigo eterno. Cito para vocês, literalmente, Mateus capítulo 8, versículo 12, já a partir do versículo 11, vai aparecer aí na sua tela. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Também, continua Dom Estevão, corresponde antiteticamente à imagem do festim, onde há riso e bem-estar. A situação que é traduzida por essas duas expressões, choro e ranger de dentes, há de ser compreendida como a condição da alma, que é exatamente o contrário da condição dos convivas numa festa. Qual é, ou pelo menos qual parece ser, qual é o sentimento comum, qual é a nota característica do estado da alma das pessoas que participam de uma festa? Elas se alegram, elas riem, elas estão felizes, elas partilham, estão próximas, desfrutam do mesmo ambiente, provam das mesmas iguarias, a comida que está ali à mesa é colocada para todos, bebem das bebidas que são colocadas à mesa, estão, enfim, profundamente integradas, expressam o mesmo sentimento, ou seja, é uma condição de felicidade, de paz, de alegria, de bem-estar. Agora, tire o riso e coloque o choro. Tire a comunhão e coloque o isolamento. Tire o amor e coloque o ódio. Tire a sensação de paz e coloque a angústia, a aflição. Aqui descrita pelo ranger de dentes. Quando é que se range os dentes? Numa situação de desespero, numa situação de dor, de angústia, de infelicidade, de desgraça, de desventura. Pronto. Aqui está a pena dos sentidos. E isso se traduz não somente na alma, é também uma condição da alma de perturbação, de aflição, de revolta, de nervosismo, de ira, de inquietação, de tudo que há de mal que de fato perturba, desmotiva sorrir, estar em paz, é a antítese da paz, da alegria, da felicidade. E isso é colocado nessa metáfora, Dom Estevão colocou bem aqui, é o estereótipo utilizado várias vezes por nosso Senhor Jesus Cristo, que não pode ser interpretado ao pé da letra. Veja, eu emito uma opinião. Os corpos ressuscitados dos condenados, de alguma forma, traduzirão também esse choro, mas é mais do que um choro de nostalgia, é um choro de revolta, de ódio, de aflição, de banimento, de blasfêmia contra Deus, de insulto. Tudo isso junto que jamais acaba. É uma condição tão espantosa. As palavras humanas, diante desse estado extremo e continuado, e indefinido e interminável, que envolve tudo isso, corpo e alma, todos os sentimentos maus e perversos potencializados e visibilizados ali na existência dessa pessoa. Algo é terrível, terrível.
que nosso Senhor quis colocar nessa imagem extremamente sugestiva para descrever tudo isso: choro e ranger de dentes. Vamos agora, ainda com Dom Estevão, falar de explicar outra expressão, outra imagem utilizada para descrever a infelicidade eterna, que é a expressão verme, mas verme que não acaba. O verme que não consome, mas causa um tremendo mal ao corpo e à alma. O verme que não se extingue. Os vermes infernais também hão de ser interpretados como figura, e figura ditada pelo cenário da vida oriental. De resto, os vermes só são mencionados uma vez no Novo Testamento, e em evidente reminiscência das descrições figuradas do Antigo Testamento. Santo Tomás, na sua obra Contra os Gentios, julga que o verme roedor no inferno é a voz da consciência que, sem cessar, recorda ao pecador suas numerosas faltas e a impenitência final. É interessante na biologia e também na medicina, um verme, vamos pegar aqui a lombriga, vamos pegar aqui qualquer outro verme minúsculo, e ampliando um pouco mais o conceito, os seres minúsculos que, infectando o corpo humano, eles corroem por dentro. Por exemplo, peguemos a terrível enfermidade chamada osteoporose. Obviamente que existem explicações para a osteoporose. Os ossos vão se diluindo, o que provoca dores profundas no corpo. Um fenômeno lento, extremamente doloroso. Já tive gente na minha família com essa realidade terrível, causa dores lancinantes, mas também muitos outros tipos de vermes. Pensemos em vírus, bactérias, protozoários, amebas e tantos outros que podem causar enfermidades e vão corroendo por dentro. É isto. Quando você transpõe isso para o ponto de vista espiritual, o remorso interior, quantos pecados aqui à luz de Santo Tomás de Aquino, citado por Dom Estevão, quantos pecados eu cometi, quanta vaidade infestou e infectou a minha alma, quanto tempo perdido, quanto desperdício de oportunidades, de ocasiões, de momentos preciosos para bem aproveitar a vida, entenda-se, na graça de Deus, na amizade com Deus, e fui negligente e fiz pouco caso. Oh, como minha alma se revolta contra si, e obviamente sem nenhum arrependimento. Já vimos no programa anterior que uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. O remorso é a dor que você sente presentemente, o mal que você experimenta, a privação que você experimenta agora por causa de um pecado, por causa de decisões, por causa de equívocos, por causa de perversidades, por causa de negligências que você cometeu no passado. Você está colhendo agora a consequência do pecado que você cometeu lá atrás. Isso é remorso, o remorso vai até aí. Já arrependimento é dor por ter ofendido a Deus e que causa o nojo do mal cometido e o propósito de não mais pecar. Então, são dois conceitos completamente diferentes. Tanto a referência, remorso, sou eu comigo mesmo. Arrependimento, sou eu perante Deus, Ele vítima e eu culpado e eu algoz. E não se pode pura e simplesmente identificar remorso com arrependimento. Pois bem, o verme, a consciência que remói, mas remói revoltada e remói-se interiormente blasfemando contra si, blasfemando contra Deus, num ódio interminável, numa revolta que não acaba jamais, numa condição espiritual verdadeiramente indescritível. Indescritível porque nunca estivemos lá, é apenas a conjectura a partir dessas imagens misteriosas e terríveis utilizadas por Nosso Senhor no Novo Testamento.
Está terminando mais um encontro nosso. No próximo, o 27º, vamos avançar e explicar o que talvez seja a imagem mais chamativa, a imagem mais famosa, a imagem que denota por excelência, porque mais completa, o que significa a pena dos sentidos, que é a imagem do fogo do inferno. Uma semana abençoada para você. Até o próximo domingo, se Deus quiser, ainda abordando esse assunto extremamente doloroso, pavoroso e assustador. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.